coisa que eu vejo é que, assim, tem alguns vídeos que me aparecem, que me dão, assim, um tiquinho de vergonha alheia, mas... Então, vamos falar sobre ética no tarô. Tem algumas coisas que vocês ainda não estão entendendo e a diferença entre moral e ética é uma delas. Então, vamos conversar a respeito disso, porque tem algumas pessoas que estão falando que falar sobre a nossa questão ética, antes que a gente tenha algum órgão que verifique essa questão ética, é falar de moral. E a gente cai nessa questão da diferença entre moral e ética e vocês realmente não estão compreendendo o negócio. O vídeo vai ficar longo, mas assim, se vocês forem pulando os momentos em que eu faço cara de cu, provavelmente assim, vai metade do vídeo, tá? Então, é só ir pulando, ok? Estaria falando de moral se eu tivesse, por exemplo, dizendo alguma coisa do tipo, eu não vou atender pessoas que estejam traindo. Ok? Isso é falar de moral, é uma questão interna minha, é uma questão que está falando do individual, ok? Eu não atendo pessoas que traem, tá? Isso está relacionado à minha moral. Eu não atendo pessoas que não são cristãs, tá? Eu não atendo pessoas que não são pagãs. Eu não atendo pessoas que são homossexuais. Isso está relacionado a uma questão moral, ok? Não é alguma coisa que eu faça. Você percebe que ao dizer isso, você tá atrelando o seu atendimento a uma questão moral, ok? Isso seria discutir ética em termos morais, ok? Vocês já leram qual que é o nosso código de ética? Não tem nada a ver com isso. Tá? Isso é moral. Moral é uma questão ali interna sua, que está ligada ao que você é, ok? Ao que você acredita, tá? De um modo assim muito simples. Quando a gente vai ali para a nossa questão do nosso código de ética, o nosso código de ética diz alguma coisa, por exemplo, a gente não vai julgar o nosso consulente. Ou seja, se o nosso consulente trai, a gente não vai julgar e a gente vai atender do mesmo jeito. Ué, mas é exatamente o contrário? Como isso tem relação com moral? Percebe como é o contrário? E então, na verdade, a gente está no campo da ética, está no campo de tratar todos da mesma forma. Então, a gente está falando da questão de fazer com que as coisas no coletivo funcionem, ou seja, que a gente trate todos da mesma maneira. Então, é a questão de um costume, da criação de um hábito de lidar com o amiguinho para que as coisas possam funcionar. Então, se eu não vou julgar, eu não vou julgar o outro que fez uma escolha sexual diferente da minha. Não importa se, para mim, internamente, isso é alguma coisa que eu considero errado. Não interessa. Vocês estão percebendo como não tem a ver com moral? Portanto, portanto o argumento... Ok? Certo? Outra questão do nosso código de ética, por exemplo, seria falar de uma forma que as pessoas entendam, ok? Vocês, por exemplo, já foram no médico que ele falou que você tinha um negócio com um nome gigantesco e aí você fala, o quê? Então quer dizer que eu vou morrer amanhã? E aí ele fala, não, é uma dor de garganta. Não dá uma raiva? Imagina para uma pessoa que é mais humilde, que não consegue entender muito bem as coisas e você vai usar uma palavra gigante, você vai falar, então saiu a carta da morte. E aí a pessoa acha que vai morrer amanhã. E não vai nem receber o negócio para ela poder faltar amanhã no trabalho. Porque pelo menos no médico ela recebe. Eu acho, né? Se ela for morrer amanhã, acho que ela recebe o treco lá. Vocês conseguem entender? Cadê a moral nisso? É uma forma de tratar outra pessoa sem elitismo, tratar outra pessoa com a dignidade que ela merece. Cadê a moral nisso?
Isso é uma forma de conviver bem em sociedade. Mas a verdade é que eu sei muito bem quais são os pontos que estão incomodando vocês. E esses pontos são a questão da leitura para terceiros e a questão da gravidez, da leitura da leitura de saúde e a leitura de morte, tá? Então, vamos conversar a respeito dessas duas coisas mais especificamente. Então, vamos conversar primeiro a respeito da leitura de terceiros, que seria ler para uma pessoa que não te deu permissão. Ok? Como que funciona isso na cartomância, no tarô e nos oráculos em geral? O ideal seria não ler para nada que respire sem permissão, tá? Isso seria, assim, um ideal. Então, a pessoa te deu permissão, tá? E essa permissão vem em termos de troca, né? Então, ou ela te deu um dinheiro, ela te deu um presente, ela te deu um sim. O sim é uma troca, percebe? Ela é uma troca, ela é uma resposta. E aí você pode ler para esta pessoa, certo? Então, ok, posso ler para quem me deu um sim, um dinheiro ou alguma coisa. Tá? Então, e se essa pessoa estiver respirando, né, eu preciso desse sim. Na teoria, a gente poderia também ler para coisas que não respirem. A gente tem muitas coisas que não respirem, tá? Eu digo sempre que coisas que não respiram também costumam pedir que a gente, né, peça permissão também. É sempre importante, tá? Dito isso, vocês percebem que esse é o ideal, ok? Tá? Só que a gente tem que ter um bom senso, né? Tem pessoas que leem só para essa pessoa que deu permissão. Então, assim, não posso ler a respeito do seu marido, não posso ler a respeito do seu namorado, não posso ler a respeito nadinha do seu filho, não posso ler a respeito nadinha de ninguém que tenha uma conexão com você, tá? Então, assim, essa é uma perspectiva, ok? Isso é o que algumas pessoas fazem, tá? Eu, da forma como eu vejo, penso que as cartas, elas me dão uma possibilidade de conexão, ok? Tá? Então, assim, eu tenho a carta dos enamorados, eu tenho 2 de copas, eu tenho 3 de copas, eu tenho cartas ali que me dão conexões com pessoas, ok? Por que eu tenho essa conexão com as pessoas? Como que eu poderia não ler nada? Nada. Ninguém vive sozinho, né? Eu tento, não dá, tá? Assim, eu gostaria muito de fazer aquela cartinha lá do moço daquele livro lá que ele manda vocês não vão entender a referência, eu acho, do mocinho que manda a cartinha pro governo, que queria mandar a cartinha pro governo e falar, olha, eu gostaria de ir embora e eu queria uma ilhazinha pra mim, por favor, porque eu não quero viver, né, da forma que... Enfim... Eu queria fazer isso, mas aparentemente você não pode fazer isso, você não pode, assim, simplesmente ir embora, né? Assim, eu queria ser a bruxa que mora na casinha no meio da floresta, entendeu? Mas eu queria com internet, e não dá, tá? Mas, então, assim, você tem conexões na sua vida, e essas conexões, elas afetam a sua vida, certo? Então, se elas afetam a sua vida, essa é a minha forma de ver. Tá? Ok? Vocês percebem que a ética, ela te permite uma certa discussão, porque é a forma como a gente lida, a gente vive em sociedade, certo? Ok? Então, tendo isso em vista, a minha forma de ver é que, sim, a gente pode ler algumas conexões. Não, eu não vou ler a respeito do moço lá que você nunca viu na vida e que não quer dizer nada para sua vida. Tá? Se essa pessoa não afeta em nada a sua vida, se é só uma curiosidade, assim, assim, se você for lavar uma louça, resolve? Não, eu não vou ler, entendeu? Você vai assistir um dorama que resolve, entendeu? E é o tipo de coisa que, às vezes, vocês precisam parar pra pensar que pode ser, sim, danosa pra essa outra pessoa. Tá? E a gente já vai falar sobre isso. A questão é que, assim, ler conexões com essas pessoas que não deram permissão, tá? Mas até um certo nível que o seu bom senso fala, opa, já tá muito, né? Aí eu também não gostaria que lessem a respeito de mim, né? Eu achei que ficou muito aí, né? Já não é alguma coisa que você precise saber, isso não vai fazer diferença na sua vida, já tá virando... Por que você precisa saber disso, né? E aí a gente tem que
perceber que a gente tem que defender não só o nosso consulente, a gente tem que defender essa outra e terceira pessoa, certo? Esse é o nosso papel também, né? A gente faz um papel ali de balança entre as partes, tá? E é por isso que a gente tem esse papel que é muito especial na vida das pessoas, né? Porque a gente é uma balança, tá? E a gente tem que ter um senso crítico muito afiado. Como eu falei, a gente é essa linha que divide as coisas. E com relação a ler sobre pessoas completamente aleatórias, por quê? Ah, mas a pessoa não vai nem ver a leitura. Mas e se ela vira a leitura? Teve famoso que viu. Imagina, eu não conheço você, eu não sei quem você é que está assistindo esse vídeo. Imagina se eu pegar as minhas cartas agora e for ver o seu maior segredo, aquele que você não quer que ninguém saiba, porque eu consigo. Eu consigo. Às vezes eu não preciso nem do nome, nem da data de nascimento, eu posso só ver o seu usuário ali, ó. Eu consigo. E colocar na internet para todo mundo ver. Ainda te marco. Dá pra fazer isso com todo mundo. E aí? Sem permissão. E aí? Por que eu faria isso? Por que eu não faria isso? Por isso que a gente tem uma ética. Entendeu? Eu podia perder o dia inteiro fazendo isso. Ou imagina, eu poderia pegar e fazer uma leitura agora pra você, que você vai morrer amanhã. Imagina, chegou pra você a leitura que você vai morrer amanhã. O que você faz? Como você ia se sentir? Imagina, pior ainda, você não morre amanhã. E aí? Ah, mas isso não acontece. Acontece. Aconteceu com uma artista. E ela recebeu a leitura. A família dela viu essa. Não foi uma leitura, foi uma vidente. E ela ficou chocada, ela não sabia o que fazer e processou a vidente. Acontece. Ah, mas não vai. Tudo bem, pode não acontecer com você. Pode ser que a Selena Gomez não veja a sua leitura. Mas você é exemplo. Você é exemplo para os mais novinhos que estão começando agora. A sua leitura pode não ser vista pela Selena Gomez, mas o mais novinho pode ver você fazendo para Selena Gomez e pode decidir fazer para todos os amiguinhos. Aí o amiguinho dele vê a leitura do segredo dele na internet e vai de arrasta. E se... E aí? É culpa sua ou não é culpa sua? Vocês entendem onde eu quero chegar? As ações, elas têm consequências. E a forma como a gente lida com tudo isso tem um efeito, entende? É importante a gente se posicionar diante disso. Para os mais novinhos, para quem está começando. Eu sei que eu sou exemplo para muita gente. Eu sei que tem muita gente que... Eu falo de ética há quanto tempo aqui, gente? Eu falo de ética... Eu tô no TikTok há 4 anos. Eu tô falando de... Há 4 anos? 4 anos? Há 4 anos? Eu tô falando de ética faz tudo isso para vocês começarem agora a conversar sobre isso. Olha quanto tempo. Para depois a gente ouvir gente aqui falar: ah, não, mas tem que esperar sair. Esperar o quê? Esperar o Papai do Céu falar: passaram-se 500 anos. Tá na hora de eu dar uma legislação para esse povo. Vou dar uma lei. Lei 1.200.000. Porque é assim que as leis se fazem. As pessoas não têm que lutar para nada. As pessoas... Porque foi exatamente assim com a medicina. Papai do Céu que falou. Papai do Céu que deu o órgão que verifica o negócio para eles, né? Que deu o Conselho Federal lá para eles. Eles não tiveram que criar uma assembleia, que acho que foi em 1950 e qualquer coisa. Eles não tiveram que se unir para fazer o negócio funcionar. E aí a gente tem que ficar esperando. Vocês estão esperando o quê? Deus jogar um raio ali no Congresso Nacional? Oi, gente!
Eu imaginava que o povo era inocente, mas eu não achava que vocês eram mais inocentes que eu. E isso tá vindo de gente que estuda direito, que estuda, que fez faculdade. Oi? E isso porque medicina, eles têm um juramento, e não só medicina, as áreas da saúde hoje em dia têm um juramento, né? Eles saem da faculdade e fazem um juramento, mas eles tinham Hipócrates, né? Eles saem e eles fazem um juramento de não usar o que eles aprenderam para fazer um mal. Vocês juraram alguma coisa? Porque eu não jurei nada, né? A gente não tem nenhuma formação assim, a gente não jura nada. Vocês percebem a diferença? Aí vocês preferem ser atendidos por um médico que é um médico ético ou um médico que não é ético? Hã? Conseguiram entender o negócio da leitura para terceiros? Tem ali um pouquinho de bom senso, é um lugar cinza no nosso código de ética, precisa muito mais ser discutido, mas ele não é... Vocês entendem como a ética precisa ser discutida, precisa ser conversada, não é alguma coisa do tipo, ai, deixa pra lá. Não é isso, gente. É um negócio que precisa ser discutido, a gente precisa conversar, a gente precisa, né? E cada um, em alguns pontos específicos, a gente tem que chegar ali num lugar, mas que talvez a gente nunca chegue num local que é muito exato. Cada cartomante, cada tarólogo vai ter um pontinho, mas é lógico que a gente também não pode esculhambar, né? E com relação à questão da gravidez, da saúde e da morte na leitura, gente, o problema é que é crime. É o Código Penal 282. Tá no Código Penal, Lei 282. É crime. É exercício de medicina ilegal. Esse é o problema. E por isso que tá no Código de Ética. Não é questão de, ai, a gente não consegue ler. A gente não consegue ver gravidez. A gente não consegue ver morte. A gente não... E esse é o problema. O problema é que é crime. Tá no Código Penal, entendeu? O problema não é, ai, a gente não consegue ver, o problema nunca foi esse. O problema é que a gente vive num sistema em que a ciência, ela funciona dessa forma, ela funciona ali baseada num sistema de ciências exatas, em que, por exemplo, o povo junta coisinhas e fala, olha, isso é aquilo que a gente vê, isso é aquilo que a gente enxerga, então o negócio funciona desse jeito, né? Aí, por exemplo, dali a pouco aparece um buraco negro, que se não me engano, acho que o que apareceu foi um buraco negro com massa, não foi isso que apareceu agora? Que quebra todo o sistema ali que os físicos tinham, e aí eles ainda continuam falando que o treco funciona, né? Os físicos precisam de um sistema para corpos grandes, depois eles precisam de um sistema para corpos pequenos, porque o de corpos grandes não funciona para corpos pequenos. Aí, depois eles descobrem que o que eles achavam que era, não é, porque o buraco negro, não sei o que lá... Se eu perguntasse pro o meu respondia. Inclusive físicos, se vocês quiserem, eu quero. Vamos descobrir aí para que lado os elétrons giram. Eu descubro antes, eu garanto. Mas assim, eu quero... Assim, a gente tem que marcar com antecedência e... Assim, se for o pessoal da USP, que eu sei que vocês têm um acelerador de partículas aí, que eu sei muito bem, eu não quero comer no bandejão da física, porque eu tenho trauma desse bandejão. Teve uma vez que me sujei de feijão, não foi legal. Não, eu como no bandejão da química. No da física eu me recuso. Então, assim, tem que marcar antes, mas eu vou. Ou se dá pra ser, assim, de longe, eu prefiro. Mas eu queria ver o acelerador. A gente combina. Ia ser legal. Isso é legal. A questão é que, assim, o sistema, a partir do século XIX, esse sistema de ciências e tal, o estúpido século XIX, como diz o Brodel, é um sistema que enxerga as coisas, uma visão de mundo, e é uma visão de mundo baseada nisso. Não é aceito que isso aqui enxerga saúde, que isso aqui... E a gente não lê saúde da mesma forma que os médicos enxergam saúde, percebe? A gente não... A forma que a gente lê saúde não é, por exemplo, ai, você tem bipolaridade. Não é isso. Tá? Se vocês estão lendo dessa forma, desculpa, mas a gente não lê como os médicos leem. A gente não vê da mesma forma, não é o mesmo sistema. E por isso que a gente precisa de uma representação jurídica, a gente precisa de uma representação política. Não dá pra ficar esperando. Vocês vão ficar esperando o quê? Papai do céu? Ou Papai Noel trazer? Vocês querem que Papai Noel jogue da chaminé?
Tá, voltando à questão da gravidez, enfim. Se vocês forem ler esse tipo de coisa, se hipoteticamente vocês forem ler esse tipo de coisa, não fica falando no TikTok, gente. Não coloca direto no catálogo. Não, assim, é crime. Não sejam burros. Pelo menos não sejam burros. Porque, assim, isso é, por exemplo, uma das coisas que, pra mim, eu, como historiadora e como uma pessoa que eu tenho muitos problemas com o sistema atual. O capitalismo falhou, falhará. Isso aqui funciona, ok? Isso aqui já me convenceu que funciona. Eu sei o que a gente consegue fazer com isso. Mas a ética, ela está fundada naquilo que é importante para a sociedade, o que funciona para a sociedade, o que a sociedade enxerga. Que nem sempre é a realidade, tá? Nem todo mundo vê espíritos. Nem todo mundo vê o que eu vejo, ok? Mas não sou eu que vou ficar provando para todo mundo. Talvez o esforço que a gente faça hoje para isso não seja para que a gente colha, não seja para que a gente possa ler esse tipo de coisa hoje. Talvez seja para que os nossos filhos, os nossos netos possam ler esse tipo de coisa algum dia. E talvez seja importante a gente começar a procurar representação, correr atrás disso. Vocês entendem? Hipoteticamente, se vocês forem fazer algum tipo de leitura. Hipoteticamente, se vocês estiverem pensando em fazer esse tipo de leitura, assim, não sejam burros, ok? O tipo de coisa que, em termos éticos, tá lá porque é lei, ok? É isso. Então, vocês percebem como essa coisa de ética, primeiro, não tem a ver com moral, não tá ali uma questão moral, é uma questão ética, é uma coisa de convivência na sociedade, ok? E não é uma questão de ficar esperando Papai Noel trazer, ou Papai do Céu jogar ali alguma coisa no Congresso. Não é isso, gente. Vocês conseguem entender? Eu espero ter deixado as coisas claras. E não fiquem escutando besteira de TikTok. Vão ler a parte ética, vão ler o nosso código ético. É importante vocês lerem e tirarem as conclusões de vocês por vocês mesmos.